Olá pessoal, meu nome é Clériston Gama, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Tecnologias e Educação Aberta e Digital da UFRB, tá? Eu sou professor de Matemática, Física e de xadrez também, e hoje eu vou estar apresentando uma videoaula, tá? Da disciplina de Tópicos Especiais em Tecnologias e Educação Digital, onde foi pedido um objeto de aprendizagem digital. E eu escolhi, né, fazer uma aula, né, uma videoaula sobre o jogo de xadrez, né, visto que ele é uma importante ferramenta pedagógica no mundo, ele já é disciplina obrigatória, né, em várias escolas. Existem várias pesquisas sobre o xadrez, né, como desenvolvimento das capacidades intelectuais, né, das habilidades cognitivas dos seus praticantes. Já tem pesquisas aí como aumento da concentração, né, da memória, da atenção. Existem pesquisas também que ele pode ser usado como terapia para portadores do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem outras pesquisas também que indicam o xadrez como uma ferramenta que também é preventiva para o mal de Alzheimer e também pode ser usado como uma terapia. Então, devido à importância desse jogo magnífico aí, né, eu vou estar apresentando essa videoaula para vocês sobre o movimento das peças, né, como se jogar xadrez aí, basicamente, tá? O que será visto? A gente vai ver o tabuleiro e o movimento das peças, como organizar o tabuleiro, captura, cheque e checkmate, exceções das peças e, por último, aqui as referências. Claro que tem mais coisas, tem, por exemplo, os empates, tem os movimentos extraordinários, mas nessa videoaula a gente vai se ater só a essa primeira parte, tá? Por questões de tempo também e de complexidade, ok? Antes da gente ver o tabuleiro e as peças, vamos falar do objetivo. O objetivo no jogo de xadrez é atacar e prender o rei ao mesmo tempo, né? O jogo de xadrez ele simula uma batalha medieval. Então, o jogador que primeiro conseguir atacar e prender, né, o rei, o adversário, vai vencer. O tabuleiro e as peças. Basicamente, no jogo de xadrez, né, a gente tem um jogo mais claro, que a gente chama de brancas, e um jogo de peças mais escuro, que a gente chama de negras. É, essas cores podem ser diferentes, não precisa ser branco e preto, pode ser, por exemplo, prata e dourado. Então, a cor mais clara a gente sempre chama de brancas, tá? E a cor mais escura a gente chama de negras. Foi definido, né, por convenção, que as brancas começam o jogo, tá? As brancas ou as peças claras, tá? Isso aí foi convencionado. Bom, mas assim, como eu falei com vocês, a cor das peças pode ser preto e amarelo, enfim. Já sobre as casas do tabuleiro, né, cada quadradinho desse aqui a gente chama de casa. Ele pode ser, por exemplo, branco e marrom, pode ser branco e azul, branco e verde. A cor mais clara a gente chama de casas brancas. A cor mais escura a gente chama de casas negras, tá? Não importa a cor exatamente. Então, assim, num tabuleiro de xadrez, a gente tem um quadrado, né, de 8 linhas e 8 colunas, né, 64 casas, em que existe uma regra bem definida aí. A casa da direita angular de cada jogador tem que ser branca, tá? Então, se tiver virado de cabeça para baixo, por exemplo, e a casa da direita de cada jogador não for branca, está errado. Então, a primeira coisa, antes de organizar as peças num tabuleiro de xadrez, é você ver se essa casa aqui é de cor clara, tá? Bom, e quais são as peças no xadrez? No xadrez a gente tem os peões, tá? Que representam a infantaria. Depois a gente tem os cavalos, que representam aí a cavalaria. A gente tem os bispos, que representam o poder da igreja, né? Na época que o jogo foi amplamente divulgado, né, e jogado.
A gente tem também as torres, né, que representam aí os castelos, né, as fortalezas, as edificações famosas da época. Lembrando que o bispo não vai para a guerra, né? Mas assim, se ele fosse um soldado, ele seria um arqueiro, por exemplo. Como a gente vai ver, ele tem um longo alcance. A dama, né, e o rei representando aqui a monarquia, né? A dama também, você pode se perguntar, mas a dama não vai para a guerra, tá? A dama seria o general aqui, né? O seu soldado mais forte, o comandante de suas tropas. Mas é para atrair o público feminino, depois essa peça foi denominada de dama, tá? E por último a gente tem o rei, tá? Que é o soberano aqui, a peça mais importante no jogo. E como eu falei, as peças brancas sempre começam, tá? Bom, e o bispo? O movimento do bispo é nas diagonais, tá? Então você vai ter um bispo de casas escuras e um bispo de casas claras. E ele vai movimentar assim, ó, em X, né, em forma de X. Quantas casas estiverem disponíveis, tá? Lembrando que ele não pula a peça, nem sua e nem do adversário, tá? Ele pode voltar, ir para frente, ir para a direita e para a esquerda, contanto que seja numa diagonal, né? Um bispo de casas negras só vai andar nas casas negras e o bispo de casas brancas só vai jogar nas casas brancas. Lembrando que cada jogador vai ter dois bispos, tá? Um de casas brancas e um de casas negras. A gente vai ver isso aí. Bom, depois a gente tem a torre, ó. A torre ela movimenta pelas colunas e pelas linhas, tá? Quantas casas estiverem disponíveis. Então, o movimento dela é esse daqui, ó, como se fosse uma cruz aí, né, para você memorizar, tá? Depois a gente tem a dama, né? A dama, ela é a peça mais forte do jogo. Ela não é a mais importante, né? A mais importante é o rei, mas ela é a peça mais forte. Ela une o movimento do bispo, ou seja, ela anda nas diagonais, com o movimento da torre, ou seja, ela movimenta nas colunas e nas linhas, tá? Quantas casas quiser. Então, por esse slide aí, ó, a gente já pode ver que o alcance da dama é gigantesco, tá? Por isso que ela é a peça mais forte. Bom, e aqui agora, né, a gente tem o rei, né? O rei, ele movimenta uma casa para cada lado, tá? Mas assim, sobre o rei, a gente vai ver mais para frente, o rei é a única peça que não pode ficar em casa dominada por peça inimiga. Por exemplo, o rei está aqui, certo? Ele não pode ir nem para essa casa e nem para essa, porque a torre branca domina essa casa. Então, ele tem essa exceção. Mas a gente vai ver essa exceção aí mais para frente, tá? Bom, peão. O peão, ele também tem uma exceção, que ele é a única peça que captura diferente de como ele move. A gente vai ver isso aí mais pra frente. Mas o que a gente pode falar sobre o peão? No início do jogo, né, os peões ficam nessa segunda linha, tanto para o jogador de brancas quanto para o jogador de negras. Mas assim, quando o peão está na casa inicial, ele pode ser jogado duas casas ou uma. Aí a opção é sua. Ele só vai para frente, tá? E ele não volta. E assim, cada peão, se você quiser, pode avançar duas casas ou uma, tá? Mas isso só de avançar duas casas só pode acontecer quando ele estiver na linha inicial dele aqui do jogo. Beleza? Pronto. E agora, por último, a gente tem um cavalo aí. O movimento do cavalo é um movimento um pouco mais complexo, né? Mas dá pra gente entender também tranquilamente. Bom, o movimento do cavalo é o seguinte, ele movimenta em forma de L, tá? É um L de três casas aí. Mas qual é a dica que eu dou para meus alunos? Basicamente é o seguinte, ó. Ele anda duas casas para frente, uma para a direita. Duas casas para frente, uma para a esquerda. Duas casas para a direita, uma casa para cima ou para baixo. Duas casas para a esquerda, uma casa para cima ou uma casa para baixo. Duas casas para baixo, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, ó, se ele estiver no centro do tabuleiro, ele tem 8 diferentes movimentos aí, tá? Se ele estiver mais na borda do tabuleiro, ele tem menos movimentos. Isso basicamente funciona para todas as peças, tá? Menos a torre. Então, ó, uma outra dica que eu dou para os meus alunos é o seguinte: o cavalo, quando ele estiver em casa negra, observe que ele só pode ir para a casa branca, tá? E quando ele estiver em casa branca, vai acontecer também de ele só poder ir para a casa negra, tá? Então é interessante você verificar esse padrão aí para você
Não esqueça. Agora vamos ver como organizar o tabuleiro. Como eu falei para vocês, a casa angular da direita de cada jogador tem que ser branca, tá vendo? Não pode ser uma casa de cor escura, tá? Bom, voltando aqui às peças, a gente tem um rei, tá? Uma dama, duas torres, dois bispos, dois cavalos e 8 peões. Tá? Como é que a gente organiza para chegar nessa posição final aqui? Primeiro, a gente coloca as duas torres nas casas das pontas, que a gente chama de casas angulares, tá? Em seguida, a gente vai colocar os cavalos ao lado das torres. Observe aí, ó. Depois, a gente vai colocar os bispos, tá? Ao redor dos cavalos. Depois, a gente vai colocar dama branca na casa branca, que sobrou. Dama negra na casa negra, que sobrou. A última casa que ficar aqui, você põe o rei, né? Essa é a disposição na primeira linha. Na segunda linha, é só colocar todos os 8 peões. Pronto. Então, aí você organizou, né, o seu jogo de peças no tabuleiro de xadrez. E aí você já pode iniciar a partida, tá? Bom, e o que é captura? Capturar, né, como uma expressão de guerra aí, né, uma batalha medieval, é aprisionar, né, pegar uma peça e tomar para si. No xadrez a gente não fala comer, comer não é da nomenclatura do xadrez. A gente fala então capturar, tem que falar capturar, tá? Bom, e aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de um diagrama para a gente ver qual peça pode capturar qual peça. Pronto. A gente vê que o bispo branco aqui, ó, pode capturar esse peão negro, tá? Com a setinha em vermelho. Essa dama branca pode capturar esse peão negro aqui, com a setinha vermelha, tá? Pronto. Ah, e o peão branco aqui, ó, pode capturar esse cavalo, tá? Já as peças negras, o rei, né, pode capturar o bispo. Esse cavalo pode capturar a dama, né? O cavalo aqui da casa D3, né? E a torre pode capturar aqui esse cavalo, né? Com a seta azul aí. Bom, aí agora ele faz algumas perguntas. Ó. O peão branco pode capturar a torre preta? Por quê? Bom, a gente vê que o peão está na casa aqui, ó, na coluna C, na linha 2. Ele não tem como capturar a torre, porque ele captura na diagonal, sim, mas ele só captura na diagonal uma casa, tá? Então, o peão ele anda para frente e captura apenas uma casa na diagonal. A torre preta pode capturar a rainha branca? Não pode, né? Por que que não pode? Porque tem um peão negro aqui, ó, na casa B4, né? Que impede que a torre captura essa dama branca, beleza? Agora a gente vai ver o que é o cheque e o checkmate. Então, basicamente é o seguinte: todas as peças no jogo de xadrez podem ser capturadas, tá? A única que não pode é o rei. Na verdade é o seguinte: o jogo acaba quando o rei ele é ameaçado e está preso, né, ao mesmo tempo. Então você não chega a capturar ele, né? O jogo acaba quando você ameaça e não deixa escapatória, não tem como ele fugir, por exemplo, tá? Isso é o checkmate. Bom, e o que é o cheque? O cheque é toda vez que você ameaçar o rei do oponente ou o oponente ameaçar o seu rei, tá? Então, essa figura 1 aqui, ó, observe que a dama branca, ela tá ameaçando, né, o rei, ó, porque ela anda em coluna, então ela está ameaçando o rei. Bom, só que aí o rei nessa posição, ele teria 5 casas para escapar. Só que observe que a gente tem 2 bispos brancos aqui. Como o rei ele anda uma casa para cada lado, observe que esse bispo de casas brancas aqui, ó, ele está impedindo que o rei vá para essa casa da esquerda. A dama já está cobrindo 2 casas, né? Então o rei só teria 3 casas para ir: E7, G7 e G8. Lembrando que aqui, ó, embaixo fica a coluna, né? Coluna E. E aqui embaixo fica a coluna também, coluna G. E aqui a linha 8. Pronto, então nessa figura 1, o rei só tem 3 opções. Aí ele foge, né? Já que ele não pode jogar uma peça na frente,
e nem capturar a peça que dá o cheque, que no caso é a dama. Então, assim, quando o rei estiver em xeque, ele só tem três opções, apenas três. Primeira, tirar o rei, né? Segunda, tirar o rei da casa que está sendo ameaçada, né? Segundo, capturar a peça que dá o cheque. E terceiro, jogar uma peça na frente, ou seja, utilizando-a como um escudo. Então, na figura 2, a gente vai ver essas três opções. Essa torre negra aqui, ó, ela vai vir para a última linha e vai ser jogada nessa casa em destaque. Como ela anda na linha, ela vai ameaçar o rei, ou seja, ela vai dar cheque. Então a gente tem três opções. Mover o rei para essa primeira casa, né, na linha que ele está, né, para essa casa vaga aqui, ó, onde não tem um peão. Pronto, ele escapou, ele não fica mais em xeque. Segunda opção, jogar uma peça na frente. Então observe que eu posso voltar tanto minha torre, né, como meu bispo. Aí meu rei vai ficar protegido. E como última opção, nesse caso a melhor opção, eu posso capturar a torre, porque eu tenho um bispo de casas negras, né? Perto do outro bispo de casas brancas. Então, quando a torre vir para cá, eu posso capturar ela com meu bispo. E assim, você vai ter que avaliar, né? Depende da situação. Qual das três for a melhor para fazer? Ou tirar o rei, ou jogar uma peça na frente, ou capturar a peça que dá o cheque. Não existe você dizer que sempre uma é a melhor ou é a certa. Você vai ter que avaliar a posição que você se encontra e ver qual é a melhor. Assim, de uma forma mais geral, capturar a peça que dá o cheque é a melhor, né? Porque você vai ganhar uma peça. Mas nem sempre isso é válido, né? Vai ter situações que é melhor você mover o rei, né? Tirar o rei do cheque, ou voltar uma peça, por exemplo, tá? Para usar ela como escudo. E aqui a gente vai para a parte de exceções das peças, né? E aqui entrando nas exceções do peão. O peão, basicamente, ele tem três exceções. A primeira é a única peça que não se move para trás, nem capturar. Então, o peão ele não volta. Tá? Ele é a única peça do xadrez que ele não volta. Então, você tem que ter cuidado ao avançá-lo. Tá? O peão também é a única peça que pode ser promovida. Então, ó, se o seu peão chegar nessa última linha, um peão ou todos os peões, ele pode se transformar numa outra peça, que pode ser torre, bispo, cavalo ou dama. Tá? Ele não pode se transformar em rei e ele obrigatoriamente deixa de ser um peão. Tá? Então, se seus 8 peões chegarem aqui na última linha, né, no território adversário, ele pode ser promovido. E se os peões do adversário chegarem até a sua primeira linha aqui, ó, os peões dele também podem ser promovidos, tá? E a última exceção do peão é que ele é a única peça, né, que captura diferente de como se move, tá? Pois ele anda para frente, mas ele captura uma casa na diagonal, né? Como a gente já viu aí, beleza? Exceções do cavalo. O cavalo basicamente tem duas exceções. A primeira, ele é a única peça que pula outras peças. Então, mesmo que ele esteja cercado, né, tanto por peças inimigas ou por peças do seu próprio exército, ele pode pular peças. Então, ó, esse cavalo branco aqui, ó, ele veio, né, esses dois cavalos brancos. Observe que ele está cercado por peças brancas, mas ele pode ser jogado aqui, ó, porque aqui foi feito um L, né? Duas casas para frente, uma para a direita e para a esquerda. Então, ele pulou peças. Do mesmo jeito, o cavalo das peças pretas aqui, ó, ele andou duas casas para frente, uma para esquerda ou direita aqui, né? Aí fica sob a escolha, tá? Então, ele é a única peça que pode pular outras peças, né? Ele tem essa habilidade. Bom, e a outra exceção é o seguinte: quando o cavalo ameaça o rei, na verdade assim, quando qualquer peça ameaça o rei, a gente tem um termo no xadrez que a gente chama de cheque. Então, cheque nada mais é do que uma peça ameaçando o rei adversário, tá? Ou o seu rei sendo ameaçado por alguma peça do adversário. Seu rei estaria em xeque, a gente pode dizer isso. Quando o rei está em xeque, existem três opções. A primeira, por exemplo, tirar o rei do xeque.
tá? Sair da casa que está sendo ameaçada. Segundo, jogar uma peça na frente. E terceiro, capturar a peça que dá o cheque. Só que quando o cavalo dá o cheque, ele tem uma exceção. Ele ataca uma casa específica, mesmo tendo um médio alcance, né? Então, como ele ataca uma casa específica, não tem como você pôr uma peça na frente. O rei vai continuar em xeque. Então, a exceção do cavalo é essa. Quando ele ameaça o rei, ou seja, quando ele dá cheque, o rei, né, o jogador aqui que estiver em xeque, só vai ter duas opções. Ou capturar o cavalo ou mover o rei. A terceira opção, que seria jogar uma peça na frente para impedir o cheque, não é mais possível, tá? O cavalo tem essa habilidade. E para finalizar agora, as exceções do rei. O rei é a única peça no xadrez que não pode ser capturada, como a gente viu lá atrás, né? O rei é a única peça que não pode capturar uma peça que esteja protegida por outra peça. Então, o rei tem essa particularidade. Então, por exemplo, ó, nessa figura da esquerda aqui, ó, o cavalo ele está protegido pelo bispo branco, né? Já que o bispo anda na diagonal. Então, o rei negro não pode capturar esse cavalo branco aqui da figura da esquerda, tá? E por último, o rei é a única peça que não pode se mover por uma casa dominada por peça inimiga. Isso é considerado lance legal porque o rei estaria se colocando ele próprio em xeque. Então não é possível. Então a gente já usou essa figura para explicar o xeque. E aqui exemplifica muito bem, né? Quando a dama dá xeque aqui, ó, ela cobre essas duas casas na linha e o bispo a casa da esquerda, certo? Aqui estão as referências e até a próxima.